Olá, bom dia, bem-vindos ao nosso Insurance Dialogues, nossos diálogos de insurance, com mais um episódio aqui da NTT, data dedicada ao mercado de seguros. É um prazer estar aqui com vocês hoje, onde os líderes de mercado, junto conosco, discutem tendências, oportunidades, desafios. É um prazer muito grande, cada oportunidade, cada diálogo que a gente tem aqui, uma conversa bem profunda sobre o mercado, sobre oportunidades, sobre tendências que a gente tem aqui no dia a dia e que efetivamente são clientes, parceiros, amigos e executivos de alto nível do mercado segurador que participam conosco. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Rodrigo Barros, que é diretor executivo de Vida, Previdência e Capitalização da Zurich Seguros, um cliente super importante nosso aqui da NTT Data e que com muito prazer eu recebo. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado aí pela tua presença. Prazer te receber. Quantos anos aí de trabalho juntos, e você é um líder hoje de mercado, liderando o mercado de vida aqui no Brasil, a Zurich, e é um prazer estar aqui com você. Bom, prazer é meu, Hugo, obrigado. A honra, como você mencionou, é minha. Falando em amigos, então te considero um amigo aqui, um executivo, né, muito estruturado no mercado de seguro e em consultoria e tudo mais que a gente já viveu. Então, e animado para falar de mercado de seguros, que é um mercado muito legal, e especialmente de vida, Ah, que é um maravilha. mercado muito atrativo. Não, obrigado aí pela tua presença, Rodrigo. Para nós aqui é um prazer estar aqui com você. E aí queria começar esse bate-papo aqui sabendo que o mercado que continua crescendo, nosso mercado de seguros continua crescendo bastante e, obviamente, eu acho que o principal motor, posso dizer que o principal motor do crescimento no mercado de seguros é o mercado de vida, né? Acho que o mercado de vida hoje tem sido pós-pandemia, né, exatamente um dos grandes motores, né? Como é que você vê esse movimento, essa continuidade de crescimento do mercado? Como é que você enxerga isso? Esse movimento continua, deve ter uma tendência de continuidade de crescimento? Vida deve continuar puxando esse mercado para os próximos anos? Primeiro, concordo plenamente com você, né? O mercado de vida ele é o mercado que está puxando o crescimento do mercado de seguros como um todo. Vou pegar um recorte específico da SUSEP que eu olho mais frequentemente no meu dia a dia como Zurich Brasil. Se eu tirar todas as seguradoras dos 5 maiores bancos e levar em conta o mercado de vida das seguradoras independentes, e pegar de 2019 para cá, antes ainda da pandemia, é um mercado que cresce 15% ao ano. Se você pegar logo após a pandemia, pós-pandemia, cresce a 17% ao ano. E todos os, em média, e todos os mercados crescem de forma real, ou seja, muito acima da inflação. E aí o destaque, né, no mercado de vida tem sido nos últimos anos e vai continuar a ser, já respondendo para você um pouco a minha visão dos próximos 5 ou 10 anos, o mercado de vida individual. Então, o mercado de vida individual vem crescendo a 20, 21% nos últimos 7, 8 anos e achamos que ele deve continuar crescendo 2 dígitos forte. Então, já olhando, por que isso acontece? Eu acho que tem dois fatores bastante importantes do ponto de vista do consumidor. Primeiro é o gap de proteção. Então, a gente hoje no Brasil, só 18% da população acima de 18 anos tem seguro de vida. Então, se por um lado é um problema, porque é um gap de proteção, do outro lado é uma oportunidade, Claro, o que sustenta a minha visão de que o crescimento vai continua a continuar. crescer forte. É, Teve sim, como você mencionou, a pandemia foi um evento importante para a conscientização das pessoas, então ficou por motivos não tão, né, felizes, né, foi uma pandemia, mas ficou muito claro para as pessoas que alguém pode faltar, um provedor de renda na Claro. família pode não estar aí, e toda a parte mais difícil, então isso sensibilizou as pessoas, então isso é um evento importante, e a renda também vem ajudando, então em termos reais a renda cresceu mais ou menos uns 20% desde 2019 também, o que ajuda a dar mais espaço para as pessoas comprarem seguros. Alguns outros aspectos relacionados um pouco mais à oferta, né? Você sabe, conhece esse mercado tão bem quanto eu. Tem uma frase comum que é ninguém
ninguém acorda, o consumidor não Com acorda vontade de com comprar. vontade de comprar um seguro. É Essa é verdade. uma máxima já conhecida. E o mercado tem feito a sua parte em ajudar nessa conscientização e na distribuição do seguro. Então, nesse aspecto, o que tem se visto mais, e também na Zurich a gente tem chamado a atenção, é que o seguro tem vantagens também em vida. Claro. Né? Então, as coberturas de invalidez, né, por exemplo, né, ou de doenças graves, ou as assistências para você usar em vida, estão cada vez mais valorizadas. Então, isso também chama atenção e acho que ajudou o mercado a crescer dessa forma. E alguns outros aspectos que você também conhece bem, até pelo seu passado de consultoria, bancarização no Brasil. Isso há 10 anos atrás era 50%, 60%. Hoje, o último número que eu vi, 96% da população brasileira é bancarizada. Então, você tem também o canal de distribuição. Né? Você Abundante, começa né? a ter mais lugares que o consumidor acha e A consome. gente vai abordar esse tema também de canais. Eu acho que é bem bacana você falar também que novos canais que estão aparecendo. Exato. E também ainda aí voltando um pouco para o perfil dos consumidores, além da oferta mais facilitada das seguradoras, tem também o público, porque a gente tem cada vez mais na sociedade empreendedores que não têm as suas apólices como um CLT clássico, né? Claro. Como nós temos aqui, trabalhadores de aplicativos, entregas de comida, Sim. assim como transporte, os aplicativos de transporte. Tem muito autônomo que precisa de proteção e que não tem por definição. Então, acho que isso também ajudou, tentando dar um escopo mais amplo da tua resposta Não, para... super. Não, eu concordo plenamente. E aí, até embalando já a minha segunda pergunta, que eu acho super interessante, a questão que eu estava vendo uma pesquisa e que efetivamente os motivadores da escolha não necessariamente são o preço final, né? A gente fala sempre do preço para tudo, né? Para um celular, o preço. No seguro, como ele envolve essa questão da proteção, a pandemia deixou isso mais ávido na cabeça de todo mundo, essa questão da proteção, eu posso faltar, etc. Eu vi que o preço não era um principal, sempre o preço é sempre importante, mas o preço não era o principal fator de compra de um seguro, né? E tinha muitos outros motivos, tinha a reputação da seguradora, né? Porque naturalmente, né, eu preciso saber se eu vou receber, se a minha família vai receber, se a seguradora vai tá de pé, vai estar funcionando, facilidade no acionamento de sinistro. Eu vi coisas assim, benefícios em vida, como você mesmo comentou, que não eram naturais no negócio de seguro de vida, né? A gente via mais a importância da assistência em outros ramos de seguros, no automóvel, né, no residência, mas no vida também a pessoa quer pagar, quer ter a garantia, mas ele quer também aproveitar algum tipo de benefício em vida, né? Como é que você enxerga isso? Se o mercado o mercado de vida está caminhando para ter mais essa diferenciação assim, nesses produtos para o futuro? Ótimo ponto. Esse é um ponto que não é tão fácil de se verificar como um crescimento, que você vê nos números da É, SUSEP. Esse é um tema mais qualitativo, mas tem acontecido, concordo com você. O seguro de vida já foi mais comoditizado e o preço já fez um pouco mais de diferença, mas eu vejo o mercado se encaminhando para um mercado menos comoditizado, onde o preço, em condições similares, ele continua tendo um nível de claro. importância, como você falou, mas menos. Então, alguns pontos que eu acho que são muito relevantes, um que você mencionou, de fato, é a reputação. Aí eu fazendo aqui já um pouco propaganda da casa, a Zurich é uma companhia de mais de 150 anos, uma das maiores companhias do mundo, uma das maiores da Europa. Então, de fato, para o cliente saber com quem está operando e que essa companhia estará de pé É. e pagará, né, o sinistro no momento devido é super importante. Mas além da reputação, o que você também trouxe é muito interessante, o como. Porque qual é a hora da verdade do seguro? Sinistro, né? O sinistro, o nome, É. o sinistro não é No melhor dos o nomes, melhor né? dos nomes, mas é a hora que a indenização vem e que a proteção se dá de fato para o cliente, o como você faz de forma rápida, fácil, digital, é muito relevante. Leve num momento difícil, né? Transparente, inclusive levando em conta como você trata o cliente, porque o cliente que passou normalmente no seguro de vida, no sinistro,
ele está muito mais impactado em questões emocionais, não só Claro. práticas, do que, por exemplo, um sinistro de automóvel na média. Então, é muito importante também ter um atendimento humanizado, você tem empatia com o cliente, então é algo que nós estamos trabalhando, o mercado também tem evoluído nesse sentido de uma forma importante. E acho que, por final, além da questão da reputação, também tem a questão das coberturas em vida e o mercado para estimular a venda e apoiar na cultura de consumo do seguro de vida, ele tem feito ofertas mais amigáveis e simplificadas, às vezes com pacotes, às vezes um pouco mais elaboradas e personalizadas, mas isso também é um fator que, ao meu ver, ele tira um pouco o preço da primeira perspectiva. Claro. Não, mais uma vez, não que não seja importante, mas fica até um pouco difícil de você comparar preços diretamente, e isso sem perder a transparência. Então, tem soluções que são customizadas para o cliente que, às vezes, o preço fica menos relevante no processo decisório do que o cliente entender que ele está comprando algo que ele precisa, do jeito que ele precisa, e no capital, nas coberturas, tudo que ele precisa. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que uma outra coisa interessante que eu acho que o mercado vem se aprimorando em relação também à sofisticação dos produtos, né? Você falou de coberturas, benefícios em vidas, etc., que eu acho que é super relevante, mas assim, a entrada, por exemplo, a gente já tinha o Whole Life, né, dentro do Brasil, e agora a entrada do Universal Life também é uma mudança, uma quebra de paradigma importante. Eu sei que ainda existem pendências fiscais a serem resolvidas, o que vai tornar o produto ainda mais atrativo se caminhar para um modelo que o mercado compreende como correto, né? Como é que você enxerga isso? Esse é um produto de acumulação, um produto que você pode ter coberturas flexíveis, você pode parar, diminuir a cobertura um mês, volta, ou seja, você tem cada dia mais flexibilidade, né? Então isso eu acho que ajuda bastante também o brasileiro a entender. Você acredita na popularização desses produtos de acumulação no Brasil? Acredito fortemente, Hugo, aqui, e acho que é muito legal você ter trazido esse tema. Esse tema é muito importante. Como eu mencionei na tua primeira pergunta, né? Parte da força do mercado, né, do crescimento de vida, vem, como eu mencionei, do vida individual. Sim. E dentro do vida individual, aí vai depender do recorte como você pega, entre 70% e 80% do mercado, como a gente olha, por exemplo, lá dentro da Zurich, é composto pelo vida inteira ou whole life, que é o termo em inglês, né? E o restante pelo vida a termo ou temporário, né? Então, quando a gente olha o whole life, né? Para a vida inteira, esse é um mercado que cresce na casa de 25%, e muito mais do que o term life ou o temporário, que cresce mais para a casa de 15%. Ou seja, quem é o pilar ainda mais forte de crescimento individual é o whole life, nesse caso, e o universal life que deve entrar. Então, eu acho que é um mercado muito importante. E por que ele é importante, né? Eu acho que ele é uma tremenda oferta de valor para o consumidor. Então, eu brinco assim, não, o temporário é muito mais simples, ele se aplica a te proteger em um período pré-definido, por exemplo, quando seus filhos estão na faculdade. Exato. Mas quando você fala, né, no vida inteira, nos produtos mais longos, como está no próprio nome, ele vai te proteger durante toda a tua jornada Claro. por aqui, o que é super relevante. E fazendo uma analogia com o futebol aqui, em tempos de Copa do Mundo, mas tentando simplificar a linguagem, quando você contrata um vida inteira, né, você tem, fazendo analogia com o futebol, tem a estratégia de defesa e a de ataque junta. Então, qual a de defesa? A proteção. A partir do momento que você comprou o produto, você está protegido por um determinado capital se acontecer alguma coisa. Mas tem a estratégia de ataque, porque se nada acontecer, né, você vai ter uma poupança, Claro. uma reserva que vai ser acumulada ao longo da vida que você vai utilizar lá na frente. Não é um produto de investimento, mas você vai, né, recuperar e vai ter uma reserva de caixa à frente, pode ser usada para te apoiar, enfim, no futuro com a tua família, do jeito que você... Então é um projeto, é um produto e um projeto de proteção muito interessante que eu acho que faz muito sentido para o mercado brasileiro.
indo direto para a tua pergunta, que eu me alonguei um pouco, tenho vida inteira, né? Whole Life e Universal Life, que está sendo, como você bem mencionou, a regulamentação já está praticamente pronta, mas tem algumas questões tributárias para ser ajustadas. Eu não vejo canibalização, porque o mercado americano passou por isso, ele tinha primeiro o Whole Life, depois por Universal Life, e os mercados se complementaram, então isso é informação relevante. Super. E o mercado americano é muito desenvolvido, então foi um bom laboratório. Não é um rouba-monte aqui, né? Esse bolo cresce. Não, e aí são duas ofertas complementares, né? Então, também não querendo ir muito para o, né, segurez, mas basicamente quando você olha o Whole Life, você tem o cliente que quer mais a previsibilidade, porque aí tanto o capital como os prêmios, eles são fixos e você tem a própria também acumulação das reservas a uma taxa razoavelmente predeterminada. Então você tem a certeza de que você vai contar com aquela parcela que não vai mudar, o prêmio mensal e com o capital durante a sua vida. No caso do Universal Life, é para o cliente que quer mais flexibilidade e tem menos a preferência pela previsibilidade. Por quê? Porque nesse caso é um produto que é mais flexível, então as parcelas podem variar, então se você tiver, e nesse sentido tem um lado muito positivo, porque se você, como é um produto de longo prazo, se algo mudar na tua vida e você tiver uma renda que caiu, né? Que caiu, por exemplo, você pode ajustar o preço que você paga por mês para baixo, que é o prêmio. Obviamente você terá um capital menor, mas depois, quando você volta a ter uma renda crescente, você reajusta para cima o prêmio e o seu capital pode ser, inclusive, aumentado se você mudar de ideia e quiser ter objetivos maiores. E é um desafio, né? Eu acho que, assim, nós aqui na NTT, a gente já tem trabalhado com algumas seguradoras, né, em relação a esse produto. São sistemas um pouco mais complexos que o Vida Risco, né? Porque você tem todo o mecanismo de acumulação. Para nós também, a gente tem trabalhado com algumas empresas de mercado, mas a gente também tem uma aposta muito grande nisso. Então, assim, a gente montou um time até dedicado para isso, porque eu acho que tem uma alta demanda e eu acho que até pela previsibilidade de que o tema fiscal vai se resolver, as seguradoras já estão se movendo antes, né, para que quando isso aconteça, todo mundo já esteja preparado e o mercado já esteja estabilizado em sistema, produto, distribuição. Eu acho que vai ser um movimento benéfico para todo mundo, né, porque o mercado, com certeza, como você comentou, existe, né? É isso mesmo, e concordo plenamente, assim, tanto do ponto de vista estrutural de infraestrutura, que vocês fazem muito bem, vai precisar, porque é um produto mais bem elaborado e estruturado, e também vai exigir um cuidado muito maior na distribuição e na venda, né? Quem já vende hoje, obviamente, já sabe, e quem passar a vender também vai ter que se preocupar, por quê? Porque é um produto de muito mais aconselhamento sobre a proteção do que um produto temporário, que é mais simples se vender por um preço menor e por um preço, um período mais curto. É isso. E bom, não dá para a gente fazer uma entrevista com um executivo do teu calibre de mercado sem a gente falar do tema mais importante da vida social, profissional de todos nós, que é a inteligência artificial, né? Então, acho que hoje a inteligência artificial está dominando não só o nosso dia a dia profissional, mas o dia a dia das nossas famílias, o dia a dia dos nossos filhos, o dia a dia nosso, né? É impressionante como a inteligência artificial está revolucionando isso. E eu queria entender um pouco de você, como é que você vê a aplicação da inteligência artificial dentro da cadeia do seguro, né? Porque o seguro, como a gente conhece bem desse mercado, ele tem as suas complexidades, não só do verbal, né, dos termos técnicos, mas a subscrição, né, o processo de subscrição, o sinistro, né, toda a cotação. Como é que você enxerga dentro dessas várias cadeias do processo de seguro? Como é que você enxerga a inteligência artificial? Você já tem usado a inteligência artificial na Azul e como é que você enxerga isso dentro dessa cadeia do seguro? Essa pergunta de IA é incontornável. É incontornável. Não tem nenhum debate sem IA hoje em dia. Exato. Então, boa pergunta. Não sou um especialista em IA, mas sou um grande curioso. Mas a parte boa é que a gente já tem visto iniciativas concretas em IA, né? Eu vou, obviamente, me referir aos que estão lá na Zurich, que é onde eu tenho a visibilidade, onde a gente participa e implementa. Eu vou dividir em dois períodos aqui. A gente já vem fazendo
iniciativas de IA implantando, já até muito antes do surgimento do GPT, né? Porque acho que a grande mudança que a gente teve em IA foi o LLM, né? Uhum. Quando chegou o GPT com o LLM, o Large Language Model, que aí virou uma ferramenta genérica incrivelmente mais potente, ganhou muito mais tração. Mas mesmo antes do LLM, a gente já tinha algumas boas ferramentas de IA. Então, indo direto ao ponto. Sinistro. A gente é líder no mercado em garantia estendida e proteção celular no Brasil. Então, são milhões e milhões de apólices. Na hora de regular, se eu não for rápido, eu estou fora do negócio. Então, hoje, na Zurich, isso já está na Zurich há uns 6, 7 anos, mais de 50% dos sinistros são regulados praticamente na hora, em segundos ou em horas, sozinho automatizado. Um fast track de... Exatamente. Isso foi antes do LLM, então são modelos matemáticos, mas é uma inteligência artificial potente. Então, isso a gente faz muito bem, assim como fraude, né? Sistema de detecção de fraude, mais uma vez, uma grande quantidade de apólices, varejo a gente distribui por varejistas, por empresas de telecomunicação, por alguns bancos, enfim. Claro. Um extenso portfólio. Também é um tema que, por identificação de tendências, de como o segurado, por exemplo, explica o seu sinistro, a gente consegue pegar sinistros também já fazíamos. E um pouco antes do LLM, a gente também estava olhando a parte de tone of voice, né? Então, o tom da voz de quem liga no call center. Então, se o nosso modelo indicava que aquele é um cliente que estava mais alterado, eventualmente atritado, ele saía para uma esteira para ser atendido de uma forma diferente. Claro. Então, mesmo antes do LLM, a gente já fazia algumas iniciativas. Com o LLM, ajudou muito. Está todo mundo surfando essa onda, que não é uma onda, na verdade, veio para ficar, mas com uma onda inicial. A gente tem, como todas as outras seguradoras, tem utilizado internamente para produtividade. Acho que isso, a gente tem o Zurich Chat, que é o chat GPT da Zurich, né? Porque a gente tem que ter todos os cuidados com segurança. E temos avançado também em algumas coisas aí mais vinculadas ao negócio. Então, 2 exemplos concretos. O primeiro, e isso começou lá nos seguros empresariais, a gente chama de commercial insurance no termo inglês. A gente tem feito na parte de cotação, diminuímos 20, 30 minutos em várias cotações, que é quase a metade do tempo que se usava, fazendo a consolidação dos materiais que a gente recebia. Olha. Tudo por inteligência artificial. Então, se você demorava 40 minutos ou 1 hora, agora você consegue cotar e dar resposta em 20 minutos. Porque você já consolida todos os materiais, já faz as contas, mas óbvio, você precisa do humano para olhar e tomar decisão, deliberar sobre aquele sinistro. Então, isso a gente já está fazendo, isso vai se espalhar por outras linhas. E por último, o que o LLM na parte gráfica tem ajudado muito também é na fraude. Então, na captura de documentos, a gente tem uma ferramenta lá que foi possível pós-GPT e toda essa evolução, mais uma vez, gráfica. A gente consegue ver pixel by pixel de qualquer documento que manda. Então, se tem um fraudador que mexeu naquela foto, naquele documento, a gente pega na hora. A inteligência artificial também, ela ajuda a fraude, né? Ela ajuda a combater a fraude, como você está comentando, mas ela ajuda a fazer a fraude, né? Porque hoje ela estimula, né, a falsificação de fotos, vídeos, etc, né? E eu falo muito sobre a questão de fraude, porque as pessoas não entendem muitas vezes a fraude, combater a fraude é um benefício ao usuário, ao cliente, não é a seguradora que sai ganhando, porque a fraude depois ela é um prejuízo que volta no preço. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o grande, né? A indústria, nós como indústria temos que batalhar para diminuir a fraude. Né? Quanto mais fraude a gente tem e não pega e gera um prejuízo, isso faz com que os preços, na média, aumentem. É isso. E aí é o que a gente não quer, né? É isso, não, então, perfeito. Que legal, bacana. Obrigado aí pela... coisas novas aí, até que a gente não tinha conversado ainda sobre como é que a tecnologia e a inteligência artificial está alavancando os negócios na Zurich. E eu queria falar um pouquinho também, que eu sei que você é um grande especialista no tema de distribuição.
que eu acho que a distribuição de seguros no Brasil também é um desafio, né? A gente fala muito de bancos, você comentou Hum. sobre bancos, que eu acho que o canal bancário ainda é o grande, o maior canal de distribuição, principalmente em vida no Brasil, principalmente porque está atrelado ao crédito que sai dos bancos, etc., né? Mas eu tenho visto novos canais de distribuição, né, nascerem, canais não tradicionais, não, a gente hoje consegue comprar um seguro de acidente que está dentro do ramo de vida através da tag que usa no carro, né? Você consegue outros canais que não são tão tradicionais. Como é que você vê essa, e não só vida, capitalização, né? Você está vendo, a gente está vendo essa distribuição de produtos se massificar cada dia mais, né? Eu acredito muito nesses canais e eu queria ver um pouquinho de como é que você enxerga essa jornada nova de compra de produtos de seguros dentro da jornada de outros produtos. Você está comprando, né, um produto num marketplace e você efetivamente recebe uma oferta de seguro, ela faz sentido, está dentro da jornada, está dentro do preço. Você vê que esse mercado, essa distribuição alternativa ou não tradicional, ela vai crescer no Brasil? Como é que você enxerga um pouquinho desse mercado? Vejo sim, não sou esse especialista tão grande como você mencionou, agradeço a sua gentileza, mas sim, acompanho os canais de perto e vejo sim, Hugo. Vou aqui fazer um pouco de propaganda mais uma vez da Zurich, perdão aqui pela. Não, um prazer. Mas é onde, Um né, parceiro nosso a importante gente aqui da trabalha, NTT. mas sim, existem vários termos para descrever, né? Alguns falam, né, embedded insurance, que é um termo em inglês mais bonitinho, né? Embedado, que foi Embedado. o portuguesado ou brasileirado. Mas eu acho que a explicação de fato é a venda do seguro sob contexto, né? Que é exatamente o teu ponto. E eu vejo isso cada vez mais importante e crescendo. Então, quando a gente diz contexto, significa o seguinte: em determinado contexto que o cliente está na sua jornada como consumidor, ele está adquirindo algo que faz sentido ter uma proteção, e aí se oferta essa proteção, e com a digitalização que aconteceu Claro. mais aceleradamente após a pandemia, isso ficou ainda mais fácil, enfim. Hoje a gente vê 3 grandes blocos da venda sob contexto, né? Isso pegando vida e também ramos elementares. Então, acho que um dos mais conhecidos é o prestamista. Então, quando o cliente vai fazer um empréstimo, enfim, um crédito, ele tem a proteção, caso ele perca o emprego ou ele venha a faltar, para não deixar a dívida para a família. Então, esse já é um mais tradicional, que tem mercado bancário, mas também no mercado de varejistas. Você tem um muito forte também, e aí por isso que eu falei da Zurich, onde a gente é líder, é o proteção para celular. Então, né, o consumidor está lá comprando o cliente num dos varejistas um celular e aproveita-se e fala, poxa, esse celular aqui é um celular caro, dependendo, faz sentido você proteger ele para roubo, furto ou para acidentes, e você também oferece e tem grande valor, e também para garantia estendida. Então, você imagina um cliente que foi lá e comprou um fogão que tinha 1 ano de garantia, financiou em 24 meses, o fogão quebrou no 13º mês, é um problema. E a gente oferta o 2º ou 3º ano de garantia, então tem também um grande valor. Então esses são garantia estendida, o prestamista e proteção celular são os 3 grandes blocos que a gente vê no mercado hoje com competidores já desenvolvidos. Mas talvez o Viagem também, né? O Viagem também, verdade, o Viagem, bem lembrado, obrigado por lembrar, Viagem também. Desperta, né, Desperta. a natureza do risco, né? Você vai viajar, a natureza do risco vem à tona, né? E alguns outros que a gente pode estar esquecendo, mas os 3 grandes em termos de volume são esse, com Viagem 4. O que a gente vê é que cada vez mais, seja porque as jornadas estão ficando mais elaboradas, mais digitais, mais fluídas para o consumidor, né? A gente entende que vão acontecer e já estão acontecendo cada vez mais oportunidades para oferta à produção. A proteção nesse tipo de contexto. Mais uma vez, a venda contextual. E tem se aberto uma avenida tão grande de possibilidades que aí eu compartilho aqui uma iniciativa que a gente está fazendo lá dentro, que é montar um laboratório onde, junto com os varejistas, e não só varejistas, mas qualquer outra empresa do setor que tem uma jornada que pareça ter uma oportunidade de oferecer proteção, a gente entra junto para explorar. Perfeito. Então, porque muitas vezes, num primeiro olhar, você não identifica de uma forma tão óbvia
como, por exemplo, um prestamista, aquela oportunidade de venda da proteção. Mas a gente está vendo que cada vez mais tem essa oportunidade. Então, mesmo em jornadas não tradicionais, tem um varejista. Você ajuda o teu cliente a descobrir esse momento da verdade, que pode ser um momento É isso de aí. ofertar proteção, né? E especialmente porque as vendas estão ficando, como você bem sabe, cada vez mais online, né? Acho que o varejo nunca vai deixar de ser, né, ter uma parte presencial ou física, na Mas é loja o física, digital já, o né? digital, mas o mix tem variado muito e varia muito de segmento a segmento. Claro. Então, especialmente naqueles que é digital, onde a jornada tem que ser fluida para a compra ser, né, uma experiência prazerosa e fácil, Claro. mas se você quer ofertar a proteção, como é que você faz isso no contexto ainda fluido? Claro. Então, e a gente está muito empenhado, enfim, somos líderes nesse mercado, né? Então, por isso, inclusive, a gente tem a responsabilidade de liderar com que a parte digital seja também cada vez mais uma forma de você ofertar a proteção e também que outros setores que inicialmente parecem menos propensos ou menos tradicionais para se vender um seguro aconteçam. Então, nesse momento, a gente tem hoje mais ou menos 110 parceiros para distribuir seguro nesse conceito de contexto e puxa, a gente vê chegando a 200 se tudo der certo e o mercado se encaminhando para isso. Legal. Rodrigo, super obrigado pelo teu tempo. Acho que foi uma aula para nós aqui, toda a experiência que você tem de mercado, da Zurich, que é líder de mercado em muitos desses setores. Parabéns pela tua trajetória aí. Foi um prazer te receber e estamos aqui, a NTT, como portas abertas, como sempre, para vocês, para ajudar nesses desafios que vocês têm no mercado e um prazer te receber. Então, obrigado a vocês. A NTT é uma parceira da Zurich que a gente gosta muito. Aliás, mando aqui um beijo transmitido pela Zileia, Que é a né, nossa parceirona que é a também. parceira mais direta aqui da NTT na relação. E, pô, muito obrigado. Bem-vindo, né? Você tá novo de casa, então Também. muito bom saber que você está aqui para nos apoiar. Muito sucesso para você e obrigado por me dar a oportunidade de falar uma das coisas que eu mais gosto, que é do mercado de seguros, especialmente de vida. Maravilha. Tá bom? Pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Eu sou o Hugo Assis, líder da indústria de seguros aqui no Brasil. Foi um prazer. E esse é mais um capítulo do nosso episódio aqui dos Diálogos de Seguros. E um prazer e até a próxima.